pouquinho mais de laranja. Por que essa insistência em ficar aplicando as cores? Porque a gente deve apagar, não é? O que ficou aqui no risco. A gente não pode deixar essas marcas, não é? A gente tem que apagar elas. Ao mesmo tempo que a gente está trabalhando a tela, a gente tem que se preocupar com isso, em apagar essas marcas do risco, do desenho, do riscado, vamos dizer assim, né? Branco. Depois a gente volta a trabalhar até apagar essas marcas. Pega um pincel maior e dá uma esfumada, ó. Depois a gente volta a trabalhar aqui. O importante é criar uma suavidade na transição de cores. O amarelo. Logo em seguida aplica o branco. Logo em seguida um pincel maior, que é para a gente esfumar e criar uma suavidade na transição de cores. Esfumando bem. Vou voltar a trabalhar a pintura. Vamos lá. Vou trabalhar com azul celeste. Aqui essas áreas, ó, logo acima do focinho. Azul celeste. Acima do focinho, mas tem uma área aqui ainda que é o branco, que eu vou utilizar o branco, então é um pouco mais acima do focinho, tá? Aqui também. Tem que ter cuidado que tem algumas áreas em que a tinta ainda está úmida, para a gente não levar a cor para onde não deve, não é? Estou trabalhando agora com azul, o azul celeste. Depois que eu passo a tinta, eu espero uns segundinhos para depois esticar. Trabalhei com azul celeste e vou trabalhar agora com amarelo, ouro. Vou esfumar esse amarelo ouro. Lavo e seco o pincel. Vou trabalhar agora com um azul turquesa. O azul turquesa é um azul bem mais escuro do que o azul celeste. Lavo e seco o pincel e vou trabalhar com amarelo pele, cores, não é? Você deve ter cuidado de não apoiar o pulso, o braço, a mão, não é? Nas áreas onde a tinta está fresca. A tinta acrílica ela seca muito rápido e às vezes a gente esquece, por conta dessa facilidade, né, que a tinta acrílica oferece, dessa secagem rápida, às vezes a gente esquece e acaba avançando um pouco, se sentindo muito confortável com isso e acaba se apoiando na tinta ainda molhada. Essa área aqui, o branco ele tem que estar bem vivo. Vou trabalhar com um pouco de laranja aqui no focinho, né? A parte de baixo com laranja, tá vendo? Aí eu limpo o pincel e trabalho com amarelo ouro. E vou esfumar, ou seja, vou integrar essas cores, ó, o amarelo e o laranja, fazendo com que a parte de baixo fique mais clara do que a parte de cima.
Trabalhar também com laranja essa parte aqui de cima do olho, ó, de cima, tá? Apliquei um pouquinho de tinta, aí venho com o amarelo ouro e trabalho a parte mais baixa aqui dos olhos, ó. Limpo o pincel e esfumo integrando essas tintas, ó. Vamos fazer a parte de cima ficar mais clara do que a parte de baixo. Se preciso for, a gente volta a trabalhar com um pouquinho mais de amarelo. Interessante é fazer a parte de baixo ficar mais clara do que a parte de cima. E logo em seguida a gente trabalha com uma poeirinha de branco. Integra as cores. A gente volta a acender o preto do olho. Vamos deixar secar, que é pra gente não fazer besteira, não é uma área bem pequena. Então tem que trabalhar com cautela. A gente lava e seca o pincel e dá uma esticada. Se preciso for, a gente trabalha com uma poeirinha mais preta. A gente vai começar assim a marcar um pouco mais, não é? O focinho aqui do animal. Tem uma noção melhor do que é o que na pintura, né? A gente vai criando uns efeitos aqui com as cores, vai ficar uma pintura bem cheia de cores, né? Isso que já estava planejado mesmo desde o início, se fazer aqui nesse trabalho. Um pouco de amarelo pele. A gente deve sempre trabalhando, fazendo com que as informações, não é, do tema, ou seja, da pintura, estejam bem representadas nas cores, tá? Nas formas e nas cores. Então sempre que você vê que há necessidade de se acender ou apagar alguma área, não deixe de fazer isso. Pega o pincel maior e dá uma esfumada. Vermelho. E vou esticar para cima aqui do laranja. Logo em seguida eu pego um pincel maior e mais macio e dou uma esfumada. Trabalhando com lilás e uma poeirinha do azul turquesa. Bom, pessoal, tá aqui tela finalizada, 24x30, uma leoa, um filhote de leão, né, vamos dizer assim, é um felino. Nós terminamos a pintura fazendo alguns acabamentos fora do vídeo. Abraços e até a próxima!